Hebreus capítulo 3, começando no verso 1, diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanta maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, e não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvidos, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pai celestial, obrigado pelo nosso tempo juntos agora. Nos guie em toda a verdade, eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós vimos ontem que o primeiro pecado da Eva foi quando ela acrescentou a palavra de Deus, quando ela desconfiou da palavra de Deus, desacreditou da palavra de Deus, confiou, acreditou na palavra do inimigo das nossas almas, e então ela tomou do fruto, comeu e desobedeceu. Primeiro ela desprezou as palavras. Desprezar as palavras de Deus é desprezar o próprio Deus. Ela confiou em outra fonte de autoridade e então ela desobedeceu. Primeiro pecado foi a incredulidade na palavra de Deus. E é por isso que o nosso tema é perseverando na fidelidade às Escrituras. Nós vimos 3 coisas ontem. É necessário ter uma alta visão de Deus. Nós estamos vivendo dias onde o foco da igreja está saindo de um Deus alto, sublime. Estão tendo uma visão deísta, aquele que deu start à vista e depois a seleção natural tomou conta. Então uma visão na prática antropocentrista. E eu disse ontem, não basta ser teocentrista, precisamos ser cristocêntricos. Ter Cristo como a nossa vida, e é impossível separar o Senhor Jesus Cristo das Escrituras, como estão tentando fazer.
nós precisamos ter uma alta visão da própria Escritura e precisamos ter uma alta visão da pregação da palavra de Deus. E terminamos com uma exortação: pregue. Pregue a palavra até que ele venha. Mas entramos aqui em Hebreus e nós vemos aqui a mesma coisa: para perseverar, para que nunca haja em nós um coração mau e infiel. Mas nós vemos uma coisa muito importante aqui nessa passagem, quando ele diz sobre quem é, a passagem está direcionada aqui, o verso 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Muito tempo se gasta discutindo a autoria do livro de Hebreus, mas nós que cremos temos uma outra perspectiva. Pergunta: quem foi que escreveu o Salmo 95? Todo o Salmo, basicamente, tem em cima um subtítulo, e muitos deles falam quem foi o autor daquele Salmo. O Salmo 95 não diz quem foi o autor. Então, os teólogos vão ter que discutir e dizer quem foi o autor. Mas é interessante, porque aqui, Hebreus, versos 3, versos 7 e 8, está citando Salmo 95, versos 7 e 8. E aqui o autor de Hebreus está atribuindo a autoria de Salmo 95 ao Espírito Santo. Se aplicarmos a mesma coisa então ao Hebreus, quem é o verdadeiro autor de Hebreus? O Espírito Santo. Homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Falaram daquilo que foi trazido a eles. Deus preparou, Deus chamou, como chamou a Jeremias antes da sua conceição. Antes de ser concebido no ventre, Deus já o conheceu, já o separou para nações. Deus o usou, preparou homens, mas o que é inspirado é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra que nós vamos estudar hoje é a palavra perspectiva. Como que você enxerga os fatos? O que você enxerga aqui? Próximo slide. Um olho olhando e vê uma caixa vermelha, mas vê apenas nem o T está completo, vê só parte dos fatos. E uma outra perspectiva é ver o outro lado e vê só uma caixa azul, e só vê o TOS, até o T está cortado. Então nós temos duas perspectivas da mesma coisa, mas como que nós vamos enxergar o completo quando temos uma outra perspectiva e aí enxergamos os fatos de fato? Isso se aplica também à palavra de Deus. Quando você olha a palavra de Deus, o que você enxerga? Porque a sua perspectiva irá determinar como você interpreta os fatos. Como você olha para as Sagradas Escrituras irá determinar como que você interpreta as Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para este livro, nós enxergamos este livro como o quê? A palavra de Deus. Para os que não creem, quando olham este livro, eles enxergam como um livro qualquer, um livro escrito por homens. Isso nada mais é do que o fruto de secularização. Então, tratam o que é sagrado como comum. Isso não é novo. Jeremias, capítulo 36. Jeremias, capítulo 36, nós vemos aqui a instrução dada para que Baruque escrevesse e fosse e levasse o que foi escrito para o templo para ler. Jeremias 36:4 diz assim: Então Jeremias chamou a Baruque
filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Vamos correr para o verso 10. Aqui Baruque está lendo: leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Ele leu o que aqui lê, pois, Baruque, as palavras de Jeremias. Se olharmos apenas ao verso 10, diríamos que ele leu as palavras de Jeremias. As pessoas ali reunidas as receberam como sendo as palavras de Jeremias. Depois leram na presença do rei, cortaram e queimaram as palavras de Jeremias. Na perspectiva daqueles que ali estavam e depois na presença do rei, as tiveram com as palavras de um homem. Mas para Baruque, o qual foi a pena que escreveu aquilo que lhe estava sendo dado, ele recebeu como sendo a palavra de Deus. Então a perspectiva de como você olha a palavra de Deus afeta como você interpreta a palavra de Deus. Agora, a Trinitariana no Brasil está fundada desde 1968, e a nossa sede em Londres está formada desde 1831. Tem uma passagem bíblica que nos ajuda a entender por que nós temos notas de rodapé nas Bíblias, por que tem versículos que estão faltando. Apenas um versículo vai expor tudo isso para nós hoje. Como a Trinitariana faz parte dessa história, se irmãos me permitem, quero mostrar este um versículo para os irmãos. Vamos analisar apenas um versículo, 1 João 5:7. E diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Este versículo realmente é o que mais mostra a triunidade do nosso Deus. Não tem como separar o Senhor Jesus Cristo de Deus Pai, não tem como separar o Senhor Jesus Cristo do Espírito Santo, não tem como separar o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. São um triângulo, são iguais, e nós não podemos tirar nenhum deles sem causar dano à Escritura, nem podemos tirar a deidade de qualquer um deles sem fazer dano às Escrituras, à doutrina bíblica. Este versículo, nós encontramos que ele foi citado pelos pais da igreja. Eu tenho um esboço de 4 páginas. Depois, quem quiser o esboço completo, nosso tempo não vai permitir eu dar o esboço completo agora. Fale com a Ellen, eu vou compartilhar com a Ellen. Ellen está lá atrás e ela vai poder compartilhar com vocês 4 páginas de esboço. Pastor Ebenezer foi um dos primeiros que compartilhei isso ano passado. Eu tenho aqui 4 páginas, não vou compartilhar tudo, mas eu vou apenas pincelar nas coisas principais. Nós vemos que os pais da igreja citaram 1 João 5,7 ao confrontar heresias. Porque uma das primeiras heresias que começou a surgir na igreja foi aquela de que Jesus não é Deus, questionando a deidade do Senhor Jesus Cristo. São várias heresias que negam isso. A principal é o arianismo. O arianismo diz que Deus Pai criou Deus Filho e Deus Filho criou então todas as coisas. Isso se propaga até aos dias de hoje. E isso surgiu lá na Alexandria por volta do ano 318, mais ou menos, no século IV. Vamos correr para frente. Nós chegamos, a Trinitariana foi formada em Londres
em 1831, e uma das razões que levou à fundação da Sociedade Bíblica Trinitariana foi a questão da deidade do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte dessa história de defender a deidade do Senhor Jesus Cristo. 50 anos depois da fundação da Trinitariana em Londres, dois doutores, lançam um texto autodenominado crítico. E para fazer essa nova edição, esses homens adotaram uma visão crítica naturalista do texto bíblico. Eles trataram a Bíblia como um livro qualquer. Foi a visão que eles tiveram. Eles enxergaram a Bíblia não como nós enxergamos, como sendo a palavra de Deus, mas enxergaram como sendo algo comum. Então, secularização não é algo novo, é algo que existe desde o século XIX e é algo que foi a base para o Novo Testamento crítico, pois os dois homens por trás disso trataram a Bíblia como um livro qualquer. Foi a secularização e a racionalização que levou à escolha das passagens. Foi uma visão naturalista, como se a Bíblia tivesse, de certa forma, evoluído dentro da igreja. Eu tive o privilégio de jantar com o Dr. Rudy Zimmer, quando eu estava nos Estados Unidos, na Convenção dos Gideões. O Dr. Rudy Zimmer, naquele momento, ele era o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também o presidente das Sociedades Bíblicas Unidas. E o que é que eles publicam? O texto crítico. Eu estava lá como trinitariana, e o que é que nós publicamos? Nós publicamos o Textus Receptus. Aqui nós temos a Bíblia nas línguas originais. E nós tivemos o privilégio de jantarmos, e eu compartilhei algo com ele. Eu compartilhei como realmente os doutores Westcott e Hort fizeram os seus estudos bem na época em que Darwin lançou o seu livro. Ele lançou o seu livro em 24 de novembro de 1859. Irmãos, nós estamos publicando Bíblias. A primeira Bíblia que a Trinitariana publicou foi o português. Nós estamos publicando Bíblias antes de Darwin. E vamos continuar até que ele venha, pela graça de Deus. Darwin teve uma visão completamente naturalista. Voltando aos fatos, Darwin foi sim até as Ilhas Galápagos. Ele viu as mutações entre as espécies, mas ele não viu a origem da vida. Antes de lançarem o seu livro, a editora questionou Darwin sobre isso. Ele falou: sim, eu reconheço isso, mas não tem problema, pode lançar. Ele apenas viu mutações dentro das espécies, não viu a origem da vida, e até hoje estão procurando a origem da vida. Então ele enxergou e fez o seu livro, e realmente o mundo acadêmico, o mundo teológico até acabou sendo influenciado por Darwin, mas antes deles nós já estávamos publicando a palavra de Deus. E eu compartilhei com o Dr. Rudy Zimmer como eu creio que esses dois homens foram afetados, pela visão de Darwin, nessa visão naturalista. E foi o Dr. Rudy Zimmer que me deu esta palavra. Ele falou: é uma questão de perspectiva. E matou a charada. Ele não falou mais nada. Ele falou: apenas uma questão de perspectiva. Os dois homens, os doutores Westcott e Hort, em suas buscas, eles realmente encontraram, foi Tischendorf que encontrou na verdade, os Sináiticos, um texto do século IV que foi preservado no mosteiro de Santa Catarina. Ele encontrou primeiramente umas folhas da Vulgata,
que estavam para ser queimadas não eram os sináiticos, eram a Vulgata, algumas folhas. Depois mostraram para ele que estava preservado o Novo Testamento em grego. Ele ficou doido até ele conseguir permissão de fazer cópia, e hoje está lá em São Petersburgo, na Rússia, porque foram os russos quem patrocinaram ele na época. Tinha um outro que era conhecido, que era o Vaticanus. O Vaticanus era conhecido. O Erasmus, ele fez 3 edições do Novo Testamento. As primeiras 2 edições que o Erasmo fez, ele não incluiu 1 João 5,7. E ele foi repreendido por causa disso. Ou seja, rejeitaram o trabalho de Erasmus, porque não tinha 1 João 5,7. E então, na 3ª edição, ele incluiu e deixou até hoje. Agora, interessante, ele consultou o Vaticanus, que é um manuscrito qualidade muito boa, da biblioteca do Papa, viu que estava faltando lá, mas mesmo assim ele incluiu e deixou até hoje. E nós vemos esse versículo em manuscritos antigos, nós vemos eles até antes, nas citações dos pais da igreja, em todas as traduções, em 49 das 50 cópias da Vulgata, nós vemos esse versículo. Por quê? Voltando aos fatos, tem uma posição que é chamada a posição do texto minoritário, que é o que esses homens adotaram. Pegaram apenas esses 2 textos principais, outros 3 eles olharam, consideraram receptos, mas eles basearam todo o seu trabalho primordialmente no Vaticanus e secundariamente nos sináiticos. E então no seu Novo Testamento grego fizeram muitas omissões, omitiram 1 João 5,7, omitiram outras passagens. E então, quando lançaram isso, é que as sociedades bíblicas começaram então a pegar as suas traduções, começaram a colocar colchetes, começaram a colocar notas de rodapé, começaram a excluir versículos, mas foi por causa desse Novo Testamento grego que saiu 50 anos depois da nossa fundação. Recentemente alguém mandou um e-mail dizendo: a igreja nunca usou esse texto. Eu acabei de ter traduzido, estamos preparando para publicar, é um guia à crítica textual do Novo Testamento, escrito por Edward Miller, em 1886. E olha o que ele diz naquela época: as cópias mais seguidas eram conhecidas como exemplares mais ou menos exatos do que havia sido preservado na igreja, como a forma reconhecida da palavra inspirada. Isto é reconhecido pelas 2 escolas rivais dos dias de hoje. 1886. Eles reconheceram e sabiam sim que um texto havia sido preservado na igreja e pela igreja, e o que os autores estavam fazendo era lançar um Novo Testamento com novas pressuposições, mas que não estavam enraizadas em doutrina, nem numa visão ortodoxa, protestante da palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu tenho a oferecer aos irmãos? Eu não tenho nada de novo a oferecer para os irmãos. Se quiseram algo novo, estiveram no lugar errado. Eu só tenho uma velha história para contar, de uma virgem que deu à luz a um bebezinho, que chamaram de Emanuel. Essa criança veio ao mundo com um propósito: para morrer pelos meus pecados e pelos seus. Essa criancinha cresceu, tornou-se um grande líder, mas foi rejeitado, foi traído, foi crucificado, mas não pelos seus pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E apenas ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele falou para nós através dos santos homens. O que foi falado foi escrito para nós. Ele prometeu que iria preservar a sua palavra. Falou que os céus e a terra iam passar, mas as suas palavras não iam passar. E ele falou das suas últimas palavras: ai de quem acrescentar e ai de quem tirar. Falou para João fazer
7 cópias fiéis das cartas que ele tinha dado e enviar às 7 igrejas. Os cristãos tremeram e fizeram essas cópias e têm mantido até hoje. Mas surgiram homens infiéis, homens que se apartaram da doutrina, que se apartaram da palavra de Deus. E esses homens, ao invés de copiar fielmente, ao invés de transmitir fielmente a palavra de Deus, até em nossos dias dizem: a palavra de Deus precisa ser atualizada. Não há nada de novo embaixo do sol. Irmãos, vamos preservar na fidelidade às Escrituras, até que Ele venha. Pai celestial, por favor, trabalhe em nossos corações, que nunca haja em qualquer um de nós um coração mau e infiel, em nos apartarmos do Deus vivo, pois nos apartarmos de Ti, em nos apartarmos da Sua palavra. Ó Pai, nos guarde no Seu temor, no Seu amor, pois eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.